Seja bem-vindo ao Vozes do Reddit. Hoje temos o relato que a Luísa fez um escândalo na loja. Luísa está causando um alvoroço porque peguei o último brinquedo disponível. Para contextualizar, sou um colecionador de Transformers e nas lojas locais existem 3 categorias de brinquedos, os de 15 a 20 dólares para crianças, os mais caros de 30 a 100 dólares destinados a colecionadores, e os realmente sofisticados que variam de 200 a 300 dólares. Um amigo que trabalha em uma loja local me informou que receberam um novo lote da linha que eu coleciono, chamada Studio Series, que é intermediária. Decidi ir lá para ver o que tinham e, para minha surpresa, encontrei uma figura chamada Fallen que eu estava querendo, custando cerca de 80 dólares canadenses. É quando Luísa e seu filho entram em cena. Quando eu estava prestes a sair com a figura, uma criança correu até o corredor dos Transformers e começou a olhar atentamente. Percebendo que eu tinha o último exemplar daquela figura específica, ele gritou o mais alto que pôde para a mãe. Ela se aproximou e me disse: "Voi, posso pegar isso de você? Meu filho realmente quer." Nesse momento, eu não imaginava que ela fosse criar um escândalo, pois parecia tranquila, mas estava enganado. Eu respondi: "Desculpe, mas não. Eu coleciono essas coisas e esta é a última em estoque. Você não acha que seu filho está um pouco velho para brincar com isso?" Ela insistiu: "Me dê isso ou chamarei o gerente e direi que você tirou isso do meu filho, e o farei ser expulso." Nesse ponto, recusei entregar o brinquedo, e ela começou a fazer um escândalo. Não me lembro de todos os detalhes, pois simplesmente comecei a me afastar. O que recordo é de estar na fila do caixa, lançando um olhar severo enquanto ela era escoltada para fora da loja. No próximo relato, trata-se de uma situação completamente diferente. Na Alemanha, minha mãe veio até mim dizendo que eu deveria deixá-la morar comigo em minha casa, porque, segundo ela, eu sou sua mãe. Bem, eu a deixei mudar para o apartamento dos fundos. Ele tem uma entrada separada e possui um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala de jantar e uma sala de estar. Enquanto ela dormia no quarto do apartamento, ela usava a cozinha principal para preparar suas refeições, mas se recusava a cozinhar para ambos. Além disso, ela utilizava a sala de estar principal como se fosse a dona da casa, ignorando qualquer reclamação minha, simplesmente descartando-as com um "eu sou sua mãe." A situação chegou ao ápice quando eu estava trabalhando no computador na sala de estar. Houve uma pausa enquanto a configuração do sistema estava em processo, então fui para a cozinha preparar um chá e comer um lanche. Durante esse tempo, minha mãe entrou na sala para assistir TV, mas eu estava ouvindo música. Ela começou a desligar os alto-falantes na tentativa de silenciar a música. Um dos primeiros que ela desligou foi, obviamente, o do computador em que eu estava trabalhando. Quando voltei da cozinha, ela não assumiu nenhuma responsabilidade pelo ocorrido. Segundo ela, a culpa era claramente minha, porque ela teve que desligar a música para assistir TV. Fiquei indignado, pois ela se sentiu à vontade para desligar minha música na minha própria casa, sem mencionar que tive que reiniciar a configuração do sistema. Então, respondi: "Por que ela se sente à vontade para desligar minha música na minha casa?" Sem mencionar que eu tive que recomeçar a configuração do sistema. Enfim, de acordo com ela, eu sou sua mãe, mas eu retruquei, dizendo que minha mãe é uma hóspede em minha casa. Então, é melhor você se comportar como uma, até você se comportar como uma, é melhor ir para o seu apartamento. Ela não gostou nem um pouco de ser tratada assim. Ela foi para o apartamento dela e saiu.
Eu fui a uma loja de materiais de construção e comprei novas fechaduras. Até então, as chaves da porta principal também funcionavam para a porta do apartamento, e vice-versa. A porta interna que conectava o apartamento e a casa principal não tinha fechadura. Então, sim, eu a tranquei fora da parte principal da casa. Então as ligações telefônicas começaram. Primeiro, meu irmão, a quem eu sugeri que acolhesse a casa em que ele mora sozinho. É ainda maior que a minha. Então, minha irmã mais velha, que tem 2 quartos vazios em seu apartamento desde que seus filhos se mudaram há muito tempo, também não gostou da sugestão de acolher nossa mãe. A filha da minha irmã ficou um tanto surpresa quando expliquei que a casa pertence a mim e não à sua avó. Seu irmão só ligou para confirmar isso. O filho do meu irmão concordou comigo, mas me alertou que minha mãe estava planejando algo. Alguns dias depois, enquanto eu estava fazendo alguns recados, recebi uma ligação da loja de materiais de construção onde comprei as novas fechaduras. Eles me disseram que a polícia havia ligado para eles para abrir a casa. O que minha mãe fez? Ela chamou a polícia para ajudar porque, segundo ela, seu filho a trancou fora de sua casa. Quando os oficiais chegaram à minha casa, me confrontaram com isso. Eu simplesmente disse a eles para tentarem a chave dela na porta lateral. Obviamente, eles não tinham feito isso antes. Então, eles queriam provas de que eu era realmente o dono da casa. Curiosamente, as cópias da escritura que eu tinha em casa não estavam em lugar nenhum. Então, liguei para meu advogado e ele enviou um de seus sócios com novas cópias. Ele também trouxe documentos de despejo para minha mãe, me dizendo para considerar isso. Eu simplesmente pedi uma caneta. Alguns dias depois, minha mãe se mudou para a casa do meu irmão. Meu irmão mais velho e meu cunhado ajudaram com as coisas dela. Meu irmão fez um último esforço para me fazer mudar de ideia. Minha irmã apenas me tratou com desprezo. Meu cunhado me disse em silêncio que havia afetado nossa mãe se mudando para ela antes mesmo de minha irmã fazer a sugestão. Mas isso ainda não é o fim. Os policiais estão pressionando minha mãe com acusações por falsa comunicação de crime. Todo mundo me ligou para relembrar as acusações. Eu nem mesmo as fiz em primeiro lugar. Está fora das minhas mãos. Então me pediram para ligar e dizer à polícia que tudo não passou de um mal-entendido. Ou pelo menos falar bem dela. Porque, claro, ela é sua mãe. Relato: Luísa ficou enfurecida comigo. Ela ficou furiosa comigo enquanto eu estava de cueca na minha própria residência. Normalmente, durante o verão, costumo dormir de cueca, já que o calor é intenso em minha casa. Além disso, tenho cortinas nas janelas. Um dia, acordei e preparei uma tigela de cereal, já que estava sozinho em casa. Tenho 18 anos e moro em uma casa pequena. Enquanto caminhava da janela em direção à cozinha, ouvi uma batida na porta. Ainda estava apenas de cueca, então corri para colocar um short, abri a porta e deparei-me com o rosto furioso da filha de Luísa. Ela gritou pela casa ao me ver de cueca. Eu respondi perguntando o que diabos estava acontecendo na minha própria casa, lembrando-a de que as janelas estavam fechadas com as cortinas abaixadas. Minha filha ficou curiosa e olhou pela sua janela, vendo você de cueca. Bem, é a minha casa, então se eu quiser, posso estar aqui dentro assim. Bati a porta na cara delas e continuei a tomar meu cereal enquanto o tumulto persistia com batidas e gritos. Ignorei tudo e me concentrei em jogar um pouco de Minecraft.
Relato: e minha cachorra levou uma Luísa e seu filho para a prisão. Minha cadela, Sari, uma mistura de pastor alemão com Rottweiler, foi responsável por enviar uma mulher abusiva, Luísa, e seu filho para a prisão. Há muitos anos, morava em um adorável estado ensolarado do sul. Possuía uma encantadora casinha completamente cercada, 1,5 metros de altura na frente, 2,4 metros nas laterais e uma cerca de corrente de 3 metros nos fundos. Sortear por trabalhar em casa, usando o pátio como meu escritório, exceto em dias de chuva. Minha cadela, Sari, me fazia companhia. Com apenas 1 ano de idade, ela já era grande, pesando cerca de 54 quilogramas. Geralmente, era muito doce e amável, mas também protetora. Embora bem treinada, tinha uma tendência a escapar e brincar com outros animais, então a mantinha na coleira quando estávamos ao ar livre. Os estudantes do ensino médio da região costumavam passar pelo beco atrás da minha casa a caminho e de volta da escola. Muitos deles paravam para cumprimentar Sari e dar-lhe atenção, algo que ela adorava. Honestamente, não me importava com isso. No entanto, percebi que, sempre que Sari ficava sozinha do lado de fora, alguns jovens chacoalharam a cerca dos fundos, atiraram nela e então gritavam e xingavam. Eles corriam antes que eu pudesse vê-los, o que me preocupava, pois temia que as coisas pudessem piorar. Decidi comprar algumas câmeras de segurança e comecei a levar Sari comigo sempre que entrava em casa durante o horário em que os jovens costumavam estar por perto. Um dia, precisei pegar algo em casa rapidamente e deixei Sari do lado de fora por um momento. De dentro, ouvi a cerca sacudindo e, em seguida, os latidos de Sari. Corri para fora a tempo de ver um jovem tentando atirar uma pedra em Sari, acompanhado por outros. Fiquei furioso. Enquanto corria para fora, perguntei calmamente a eles se já se perguntaram por que eu mantinha minha cadela acorrentada em um quintal cercado. Soltei Sari e corri em direção à cerca dos fundos, pulando por cima dela. Os jovens começaram a correr pelo beco, com Sari logo atrás, latindo alto. Soltei Sari por cerca de meio quarteirão e então assobiar para chamá-la de volta. Ela retornou, cheia de felicidade. Verifiquei se ela estava bem e dei-lhe um petisco. Tudo estava tranquilo. Algumas horas depois, um dos jovens retornou acompanhado de sua mãe, Luísa. Ela apareceu gritando, chamando-me de desgraçada e acusando-me de fazer meu cachorro atacar seu filho. Alegou que o garoto estava apenas se divertindo e que era apenas uma brincadeira. O garoto devia ter pelo menos 16 anos, e ela afirmava que o havia assustado sem motivo. Luísa ameaçava chamar a polícia e fazer com que meu cachorro sofresse represálias. Eu estava literalmente sem palavras diante de sua agressividade. Diante das ameaças, decidi chamar a polícia, e a operadora pôde ouvir claramente os gritos de Luísa, apesar de estar a uma distância de pelo menos 12 metros de mim. A polícia chegou em aproximadamente 5 minutos, com 2 carros, possivelmente por estarem na região. Os 4 policiais eram muito simpáticos e 2 vieram falar comigo, enquanto os outros 2 conversaram com Luísa e seu filho. Luísa continuava gritando e xingando sem parar. Expliquei aos policiais o que havia acontecido e mostrei-lhes o vídeo como prova. Também apresentei toda a documentação veterinária e de treinamento de meu cachorro. Preenchi um boletim de ocorrência e pedi para registrar uma queixa. Os oficiais mantiveram-se calmos o tempo todo, apesar das exigências de atenção de Luísa. Eu estava com Açaí na coleira, e os 3 saímos em direção ao outro grupo, mantendo cerca de 3 metros de distância.
No entanto, repentinamente, Sari colocou-se na minha frente, rosnando e exibindo uma postura ameaçadora. Sua cara parecia um crânio coberto de pelos, e seus pelos estavam arrepiados nas costas. Sari ficou assustadoramente intimidante. Luísa gritou que eu havia treinado meu cachorro para atacar pessoas negras. Essa parte sempre me incomoda, então decidi incluir que chamei de volta um dos oficiais com quem havia conversado. Ele não se aproximou muito, pois Sari mostrava os dentes. Então, discretamente, me afastei em direção à minha casa. Informei ao policial que Luísa ou o garoto poderia estar portando uma arma, o que explicaria a reação protetora de Sari. Isso já havia ocorrido várias vezes antes. Por precaução ou para acalmar a situação, o policial decidiu revistar Luísa e o garoto. Descobriu-se que Luísa possuía uma arma não registrada, enquanto o garoto estava com um canivete de 15 centímetros, o que era ilegal no estado. Além da acusação de crueldade animal, foram detidos por porte ilegal de arma, posse de arma de fogo em liberdade condicional, resistência à prisão e outras acusações adicionais. Luísa continuou gritando durante todo o tempo em que isso ocorreu. Enquanto ela era levada embora, não acredito que fosse assim que ela ou o garoto esperavam terminar o dia. Mas fiquei satisfeito, e melhor ainda, nunca mais os vi. Os jovens param de perturbar Sari. Relato sobre a vizinha Luísa. A vizinha está extremamente irritada porque eu não permito que os filhos dela usem minha piscina sem supervisão. Acabei de me mudar para um novo local com uma piscina nos fundos. Um dia, enquanto estou relaxando com uma cerveja e fazendo alguns trabalhos no jardim, Luísa se aproxima da cerca. Após as saudações, ela começa a reclamar. Segundo ela, as pessoas que moravam aqui antes permitiam que seus filhos usassem a piscina durante o verão, e agora eles estão tristes por não poderem mais fazê-lo. Ela insiste que eu deveria permitir que eles usem a piscina, desde que ela esteja presente para supervisioná-los. Eu explico a Luísa que não posso ficar de olho nos filhos dela. As pessoas anteriores cuidavam dos filhos deles porque também tinham seus próprios filhos presentes. No entanto, eu não posso assumir essa responsabilidade. Se eles quiserem usar minha piscina, ela terá que estar presente para garantir a segurança. Infelizmente, eu não tenho tempo nem disposição para isso. Luísa fica incomodada com a minha resposta, mas eu realmente não sei por que ela não pode simplesmente ficar lá e observar seus filhos enquanto eles nadam. Preocupado com a situação, decidi trocar a fechadura do portão, pois tenho medo de que ela tenha uma cópia da chave e deixe seus filhos sozinhos na piscina sem minha permissão. Relato sobre a cobrança de dinheiro da herança de um amigo. Essa história não é minha, mas do meu melhor amigo, a quem chamarei de JJ. Aconteceu há cerca de 2 anos atrás. JJ decidiu se assumir para a família quando tinha cerca de 27 anos, excluindo todos eles de sua vida. Houve uma razão válida para sua decisão, pois seus pais reagiram extremamente mal à notícia e basicamente o renegaram imediatamente. Além disso, eles contaram para toda a família estendida e os tios também cortaram relações com ele. A avó materna até tentou excluí-lo do testamento do avô materno falecido, mas falhou devido às condições inalteráveis do testamento. Ninguém tinha permissão para fazer modificações, nem mesmo a representante principal da avó. Além disso, a opção sexual de JJ não era uma cláusula que pudesse anular sua parte da herança. Legalmente, JJ se tornou proprietário de algumas propriedades e também recebeu uma quantia substancial de dinheiro,
que aumentou ainda mais quando ele vendeu sua parte correspondente nas casas, obrigando sua família a comprá-las dele. A outra opção seria perder as propriedades em um leilão público, conforme as leis do nosso país. Na verdade, JJ já não dependia do dinheiro naquela altura, pois era um profissional de sucesso moderado e vivia em seu próprio apartamento. No entanto, ao cortar todos os laços legais com sua família, isso poderia se tornar um problema no futuro. Ele ainda mantinha boas relações com sua irmã e a maioria dos primos, mas sempre recusava os convites para reuniões familiares. 3 anos se passaram e JJ decidiu se casar com seu namorado de longa data, cuja família era o oposto da sua em termos de riqueza. Quando a família descobriu, eles planejaram um casamento grandioso, estilo casamento real, para o casal. Eles eram muito ricos, mas JJ também contribuiu com uma parte de sua herança para toda a extravagância. Ele convidou seus amigos, colegas de trabalho, sua irmã e os primos com quem ainda mantinha contato. Foi uma festa incrível realizada em um local subterrâneo, com uma orquestra tocando e tudo mais, parecendo um conto de fadas. Infelizmente, não consigo lembrar muito da festa, pois acabei ficando muito bêbado, mas posso dizer que foi espetacular. JJ pediu aos primos mais próximos que não contassem nada aos seus pais ou outros membros da família sobre o casamento, pois ele não queria problemas. No entanto, no dia seguinte, suas redes sociais foram inundadas com fotos e a notícia se espalhou rapidamente. No início, foram apenas pequenas coisas, como ligações de algumas tias perguntando por que elas não foram convidadas e reclamações dos primos distantes no Facebook. JJ simplesmente ignorou e bloqueou números e contas, pois não queria dar explicações a todos, já que havia deixado claro sua posição anos antes. No entanto, um dia, o inferno veio bater diretamente à sua porta. Não se sabe como descobriram onde ele morava, mas o fato é que sua família apareceu. Seu namorado estava trabalhando e JJ estava sozinho em casa, sem ninguém para ajudá-lo contra o esquadrão de trapaceiros, como ele os chamou. Ele não me deu detalhes exatos das palavras usadas na discussão, mas parecia que eles começaram tentando ser gentis, perguntando como ele pôde excluí-los de um evento tão importante que afetava diretamente a família. Sua mãe até usou o argumento de que ele lhe tirou a chance de ver o casamento de seu único filho homem. JJ lembrou a todos que foram eles que o expulsaram da família e que agora estavam se fazendo de vítimas. A discussão entre os 6 se prolongou por um longo tempo, até que JJ ficou cansado e perguntou o que eles queriam, já que ele não poderia refazer o casamento. Foi então que a avó revelou o verdadeiro motivo de sua visita, dizendo de forma ingrata: pelo menos nos compense por não nos convidar para um casamento que pagamos. O problema era que o avô e os pais de JJ estavam chateados por ele ter usado o dinheiro da família na cerimônia, e agora eles queriam o dinheiro de volta. Eles tentaram usar as avós como alavanca emocional, mas JJ havia se certificado de que aquele dinheiro não tinha mais nenhuma ligação legal com a família. No entanto, por alguma razão, eles ainda acreditavam que tinham direito a ele, e estavam chateados por ele ter gastado tudo. A discussão se intensificou, e tanto JJ quanto seu pai acabaram se agredindo fisicamente, levando os vizinhos a chamar a polícia. Acusações foram feitas de ambos os lados, mas no final o caso foi considerado um empate e JJ não foi obrigado a pagar nada. Ele também conseguiu obter ordens de restrição contra todos eles. Até hoje, JJ ainda está abalado com o evento. Ele se preparou durante anos, sabendo que sua família odiaria sua opção sexual, mas ainda mantinha alguma esperança de reconciliação no futuro.
No entanto, essa esperança desapareceu depois que eles tentam manipulá-lo emocionalmente. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais uma Velha Histórias.